amigos, amigas, boa noite a todos. Nós estamos iniciando agora nosso encontro com o Evangelho de Jesus. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, hoje estudando o capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, o Homem de Bem. Meu nome é Luiz Eduardo e eu sou um trabalhador do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Mas antes de realizar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, peço o seu amparo nesse momento para que possa auxiliar no sentido de que possa trazer o Evangelho aos lares, às residências, aos corações daqueles que estão assistindo. Que os guias espirituais dessa casa, Birajara, Rafael, Francisco de Assis e Teresa d'Ávila, possa nos amparar nesse momento, para que possamos tirar o ensinamento necessário do Evangelho para dar amparo e alicerce ao nosso dia a dia. E que assim então possamos realizar o nosso estudo nessa noite de hoje. Bom, o item que nós vamos estudar hoje é muito rico, fala sobre o homem de bem. É um pouco extenso, mas eu recomendo que nós em casa a gente possa ler com mais calma, refletindo em cada parágrafo, porque tem muitos ensinamentos nesse item. Nós vamos citar alguns trechos e conversar um pouquinho, para que a gente possa aprender um pouco juntos. Inicia assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre os seus atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que se queixar dele, pergunta enfim se fez aos outros tudo que desejava que os outros fizessem por ele. Então, só nesse primeiro parágrafo, a gente já pode parar para refletir e tirar muitos ensinamentos. E esse primeiro parágrafo nos remete à questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Os espíritos respondem, conhece a ti mesmo. Mas aí, Santo Agostinho, ele nos dá uma dica de como realizar esse autoconhecimento. E esse autoconhecimento é justamente pela autorreflexão, pela autoanálise, pensando, já em algum momento, um dia, se eu fiz mal a alguém, se eu fiz mal a mim mesmo, ou se eu contrariei a lei de Deus. E assim a gente vê que é necessário, em algum momento, a gente parar para refletir. Caso contrário, a gente vai vivendo dia após dia e a gente não chega a essa reflexão. E se a gente não parar realmente em algum momento para refletir, a gente vai viver de forma mecânica, automática. E a gente vê que nesse item, Kardec fala assim: se fez aos outros, olha a reflexão que tem que ser feita, se fez aos outros tudo que desejamos que os outros fizessem por nós. E ao contrário, tem pessoas que pensam assim: bom, eu vou pensar, será que eu não fiz aos outros o que eu não gostaria que me fizesse? Bom, pensando da seguinte maneira: bom, se eu não quero que me faça mal, eu não vou fazer o mal ao outro. Está correto? Está correto, porém está incompleto. Porque se eu pensar dessa forma, eu vou deixar de fazer o mal, mas não vou estar realizando o bem. Agora, se eu penso de forma ativa, se eu fiz aos outros, eu já estou pensando se eu fiz alguma coisa boa ao outro, Bom, porque se eu quero que alguém faça alguma coisa boa por mim, eu tenho que pensar também em fazer alguma coisa boa para o outro. Então a gente amplia a nossa visão. A gente não vai ver somente a questão negativa da nossa atitude, Se eu fiz algum mal ao outro, eu tenho que reparar, justamente isso. Eu vou parar para refletir. Mas eu posso pensar também nas coisas boas que eu fiz para o outro, assim como também para reforçar essa minha atitude, para que eu possa tê-la também nos outros dias e pensar: eu estou certo, acho que o caminho é por aí. Então, eu penso naquilo que eu tenho que corrigir
e eu penso naquilo também que eu tenho que reforçar, né, dentro das minhas atitudes. Continuando, ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceitas sem se lamentar. Aí é um pouquinho mais difícil, né? Principalmente quando a gente está passando pelo momento da dor. Aceitar sem se lamentar. Mas a gente vê que é o estágio do homem de bem. Mas a gente também é capaz disso. Porque se a gente parar para pensar que Deus é soberanamente justo e bom, existe uma causa justa e boa para tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. E a gente começa a parar para pensar no sentido do sofrimento. O que é aquela experiência, aquela doença, aquela dor quer dizer? Tem alguma mensagem para mim? Porque se Deus é bom e é justo, eu sei. Eu chego à conclusão que existe uma causa justa e boa. E se a causa não está nessa encarnação, está em encarnações passadas. Então eu posso até não compreender o porquê de certas coisas estar acontecendo, mas que existe uma causa justa e boa, sim, existe. Então é a gente se resignar para passar por aquela prova ou por aquela expiação. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros antes de pensar em si. É buscar o interesse dos outros antes de seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda ação generosa. E a gente vê a questão da humildade, a questão de não ser egoísta, e a questão também da gente realmente estar pensando no outro, para estar construindo alicerces fortes, que quando a gente age de forma cristã, seguindo o ensinamento do Cristo, a gente constrói alicerces fortes. E é isso que nos diz Teresa d'Ávila, no livro da vida, quando ela cita um trecho e fala assim pra gente: não tenha medo de recuar, por mais que tropece, porque o edifício vai começando em firme alicerce. Então esse medo de recuar, e a gente também entender que vai ter certos momentos que nós vamos tropeçar. Assim como Paulo de Tarso, né, nos diz, por que eu não faço tudo o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu ainda faço, né? Por mais que a gente tenha o conhecimento de fazer o bem, às vezes a gente tropeça um pouco, mas é saber, se eu estou no caminho cristão, se eu estou me esforçando por isso, eu estou construindo um alicerce forte e vou conseguir prosseguir, apesar dos meus vícios antigos, apesar das minhas falhas, porque eu estou trabalhando para isso. E Teresa continua: sim, não está o amor de Deus em ter lágrimas, nem nestes gostos de ternura, que na maior parte os desejamos e consolamos com eles, mas sim em servir com justiça, força de ânimo e humildade. Então a questão é servir, é estar em contrato com o outro, é justamente praticar a caridade, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, como nós falamos. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Assim como entendia Jesus. E a resposta, né, isso a gente sabe até sigla, né? Que é o BIP. O que é o BIP? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Só aí já dá um estudo, né? Só da gente parar para refletir sobre essas três palavras: indulgência, perdão e a benevolência. Um pouquinho mais à frente, durante esse próprio estudo aqui, a gente vai poder detalhar um pouco mais sobre o que significa a caridade. Continuando agora falando sobre o perdão do homem de bem. Porque ele não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas e só se lembra dos benefícios, porquanto sabe que será perdoado, assim como ele mesmo houver perdoado. E isso a gente já aprende na oração do Pai Nosso, né? Quando Jesus nos fala: perdoai as nossas ofensas, mas coloca uma condição: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então,
para que a gente possa pedir o perdão a Deus, a gente tem que também perdoar ao nosso próximo, aquele que está cometendo algum erro, sabendo que ele também é um irmão que está nesse mundo de prova de expiação para poder progredir. E assim como nós erramos, o nosso irmão também pode errar. É indulgente para com a fraqueza dos outros, porque sabe que também necessita de indulgência. E se recorda dessas palavras, que aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então a indulgência é o contrário da maledicência. Na maledicência, a gente justamente vai divulgar o mal do outro, sem se preocupar. E muitas vezes até com justificativa, né? Até mesmo na questão 919, Santo Agostinho nos dá um exemplo até do avarento. Ele fala assim: o avarento se considera simplesmente econômico, previdente. Então ele está tentando justificar aquilo que ele está fazendo. E muitas vezes a gente fala assim: ó, eu não queria falar mal não, sabe? Mas depois que vem esse mais é aquela explicação, né? Bom, não queria falar mal, mas a gente acaba falando. E quando a gente vai divulgar o mal do outro, quando a divulgação desse mal não tem nenhum benefício para aquela pessoa, por que divulgar então? A não ser que, se essa pessoa está cometendo algo que possa atingir outras pessoas, é necessário a divulgação desse mal para que esse mal não torne-se maior, para que esse mal não atinja mais pessoas. Mas quando alguém está realizando algo que tem algum vício, mas que esse vício está somente prejudicando a ele mesmo, cabe-nos, sim, tentar conversar com o nosso irmão para tentar ampará-lo, preveni-lo, mas que não venha ao caso conversar com outras pessoas, já que a gente não vai poder beneficiá-lo em nada. Se a necessidade o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal, né? Ou seja, como a gente falou, justamente procurando auxiliar. Estuda as suas imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Então, esse estudo é parar e refletir sobre as minhas imperfeições para que eu possa melhorar. Não é pensar, né, como aquela síndrome, como a gente sabe, né, daquela música da Água Costa, Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim e vou morrer assim. Não, não é assim, né? A gente até tem as nossas dificuldades, mas a gente tem como se aperfeiçoar, a gente tem como aprender, desde que a gente tenha humildade para parar, pensar, refletir, ver quais são os nossos vícios para poder trabalhar. Não se envaidece da sua fortuna, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Novamente é pensar nos recursos materiais que nós temos, porque esses recursos nos são ofertados para que a gente possa realizar o melhor aqui enquanto encarnado, né? Porque esses recursos nos foram emprestados, não são nossos. Quando a gente pensa que a gente é possuidor de algo, a gente às vezes tem uma decepção muito grande e um apego. E em situações de desencarne, a gente vai ver que a gente não leva nada de material. A gente leva sim os ensinamentos morais que a gente construiu aqui. Então, os bens materiais também nos servem para que a gente possa justamente ali estar seguindo a nossa vida enquanto no mundo material, assim como também ampliando, né? Ajudando outras pessoas. E já no finalzinho desse estudo, Kardec fala: o que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está num caminho que conduz a todas as outras. E olha que a gente citou só algumas, né? Nesse estudo de hoje a gente falou sobre a benevolência, sobre a indulgência, sobre o perdão, sobre a caridade, né? Sobre a questão da gente também procurar realmente amparar o outro, né? E pensando dessa forma, a gente tem até uma passagem do bom samaritano, quando ele justamente está auxiliando o outro sem saber, aquele que está caído na estrada, quem é aquele outro. Então, que a gente possa realmente estar um pouco mais suscetíveis para que, principalmente diante da dificuldade, que a gente possa oferecer a mão para o auxílio, porque esse é o caminho cristão.
E esse é o caminho que vai fazer que a gente se torne um homem de bem. Sabemos, sobretudo, que vai ter momentos que vão ser mais difíceis, que nós vamos tropeçar, mas assim como Teresa d'Ávila nos disse, que a gente possa estar construindo esse alicerce forte, porque no momento que a gente tropeçar, a gente tem uma base segura para que a gente possa se amparar e continuar seguindo nesse caminho do bem. Então, assim, agradecemos essa oportunidade desses estudos e recomendamos que todos em casa possam ler, né, bem detalhadamente cada parágrafo, porque são ensinamentos ricos e seguindo cada um deles a gente realmente vai conseguir com o tempo se tornar um homem de bem. Vamos realizar nossa prece final. Amado Mestre Jesus, agradecemos essa oportunidade desse estudo nessa noite de hoje. Pedimos que o Senhor possa fortalecer dentro de nossos corações questão de indulgência, do perdão e da caridade, sobretudo, para que possamos caminhar e um dia possamos nos tornar todos homens de bem. Muita paz a todos. É isso, irmãos. Fiquem com Deus.